abençoe os irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos, aqui e aí, em Natal, Belém do Brejo do Cruz, Jardim, Juazeiro do Norte, Crato, Braslândia, Itapuã, Águas Lindas, Lazante, Lago Azul, Santa Maria, Gama, Iaxundo 2, Cantazema, Samambaia, Niquelândia, São Paulo, Palmas, Porto Nacional, Napoleão, Fortaleza, Mossoró, Traíras, Apodi, enfim, São Gonçalo, João Dias, todo o povo de Deus por aí afora. Vamos abrir nossas Bíblias. Você que está avivado pelo Espírito Santo de Deus, diga amém. Quem está aí em Belém, quem está em São Paulo, quem está em Tocantins, quem está por aí afora também, diga glória a Deus. Opa, é só quem está lá. 1 Samuel, viu o pastor Valmir ainda há pouco numa foto ali, meio desconfiado, lá em Belém do Brejo. Um abraço a você, pastor. Pastora Débora, pastor Mailton, Setoró, pastor Geraldo, igreja em Taguatinga, bispo Arnaldo, pastora Emivânia, pastora Eva, enfim, não dá para falar o nome de todos. 1 Samuel capítulo 10, verso 6, diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. 1 Samuel capítulo 10, verso 6. Eu vou contar até 3, eu aqui, você na nossa congregação, aí onde você esteja. Leia o verso 6. Eu vi que alguns irmãos, como no caso de Crato, estão num sítio, não é isso? Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Pastor Arnaldo, pastora Cícera. Eu conto até 3, vocês leem. 1, 2 e 3. Opa! Podeis assentar, por favor. Pastor, pastora, homem e mulher de Deus, aqui e aí onde você se encontra, esse dia é muito especial, porque nunca foi realizado nesse ministério. Sempre, pastor Edmundo, pastora Edna também em Santa Catarina, nunca foi realizado esse jejum único. Pastor Luiz Martins, Manilva, a igreja Unaí, nunca foi realizado um jejum como esse. Em todas as congregações, tem irmão jejuando e orando o dia todo. Nós dispensamos quem tivesse mais de 60 anos e quem tem alguma doença crônica. Mas aqui, irmãos que podiam ser dispensados, vieram para a igreja. Cito o caso do irmão Maurício, a irmã Renata, que está fazendo inclusive um tratamento muito sério, mas está aqui conosco. Sabe, irmãos, esse jejum é muito especial, porque é o jejum da reconciliação com Deus, com o cônjuge, com a família, com a igreja e com o seu pastor. Ainda há pouco eu disse aqui na sede, e
quero que vocês, pastores, irmãos nos outros estados ouçam. Quando a gente não está alinhado no mesmo propósito, seja no casamento, seja na empresa que você trabalha, seja na congregação que você está, ou em relação você ao nosso ministério, se nós não estamos alinhados no mesmo propósito, nunca vai haver a bênção de Deus. Deus não trabalha em casa dividida. Deus não trabalha com divisão. Deus trabalha com a unidade. O jejum de hoje, eu falei aqui na sede mais cedo, mas rapidamente falar para todos vocês. Esse jejum aconteceu, o jejum congregacional como o de hoje, lá no livro do profeta Joel, porque o povo estava triste, angustiado, infeliz. A Bíblia diz que havia secado a esperança, havia secado a alegria do povo. Não tinha comida, não tinha paz, Israel estava destruído. Não é o que acontece com o Brasil e com outras nações? Então Deus disse ao profeta Joel: convoque o povo, convoque crianças que mamam ainda no peito, convoca mulheres, convoca os anciãos, convoca os pastores para um dia de jejum e oração, para rasgar o coração, pedir perdão pelos nossos pecados, pelos pecados da nação. Porque aí continua o profeta Joel, no capítulo 1, verso 4, da ação de 4 demônios, que lá é citado como gafanhotos: cortador, migrador, devorador e destruidor. Esses 4 gafanhotos, essas 4 classes, essas 4 legiões de gafanhotos, simbolizando legiões de demônios, haviam acabado com tudo em Israel. Mas uma dessas classes havia roubado a alegria do coração do povo de Deus. Porque o demônio cortador, migrador e devorador de Joel 1,4, ele rouba as coisas. Ele destrói a casa, ele destrói o carro, ele destrói o emprego, ele destrói a roupa, destrói o calçado, destrói o alimento. Mas a 4ª legião de demônios, o destruidor, ele mata pessoas. Esse demônio é o anjo da morte. Lá em Israel ele roubou a alegria do povo. No livro de Apocalipse, o nome desse demônio gafanhoto, que simboliza demônios, devorador, destruidor, ele recebe o nome de Abaddon. É o anjo da morte. Onde ele chega, ele mata pessoas. E quando a pessoa está desprotegida de Deus, por causa do pecado, essas 4 legiões de gafanhotos atacam essas pessoas. Quando a pessoa está desprotegida da bênção de Deus, quando a pessoa peca, Joel 1,4, essas 4 legiões de gafanhotos, 4 legiões de demônios, atacam as pessoas: demônio cortador, migrador, devorador e destruidor. Os 4 primeiras legiões tira a comida, tira a roupa, tira a saúde, acidentes de carro, acidentes domésticos. Eles têm o poder de consumir o que você tem, o seu salário. A 4ª legião, o destruidor, ele tira a paz das pessoas, ele mata as pessoas com doenças, com acidentes. Ele recebe o nome de Abaddon ou Apolion no grego e no hebraico, lá no livro de Apocalipse. É o anjo que vai cumprir o propósito de Deus nos últimos dias, mas que ele está solto. E como é que Deus disse que o povo judeu
poderia se livrar dessas 4 legiões de demônios: cortador, migrador, devorador e destruidor. Deus disse para o profeta Joel, para mim e para você, ele disse: só tem um jeito de se livrar dessas legiões de gafanhotos: migrador, devorador, destruidor, migrador, devorador e o destruidor. Deus disse: só tem um jeito. Convoque um jejum, convoque uma assembleia solene, que os ministros comecem a chorar pedindo perdão por eles e pelo povo, que a noiva e o noivo deixe o seu momento de núpcias e comece a chorar pedindo perdão, que os anciãos peçam perdão. Ele usa a expressão muito forte, diz: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e pranto. Rasgue o coração, rasgue o coração. Aí Deus disse que para livrar desses bando de gafanhotos e legiões de cortador, migrador, devorador e destruidor, o único meio é através do jejum, do lamento, do pranto, do arrependimento. Olha o que ele diz no verso 25 do capítulo 2 de Joel: quando o povo de Deus se humilhar, jejuar, se arrepender dos seus pecados, das suas mentiras, dos seus enganos, da sua falta de comunhão com Deus, quando o povo se arrepender da sua falta de comunhão com o esposo e com a esposa, quando o povo se arrepender da falta de comunhão com os irmãos da igreja, quando o povo se arrepender da falta de comunhão com seus pastores, aí Deus diz o seguinte, olha, capítulo 2, verso 25: então eu vou dar um basta, na ação das legiões de gafanhotos, migrador, devorador, destruidor, gafanhoto, peregrino, devastador, devorador e destruidor. Então, ele disse, olha, quando houver jejum e oração e arrependimento, eu vou dar um basta, eu vou compensar, eu vou devolver os anos que esses demônios roubaram de você. Ouça, povo de Deus, eu estou falando sobre a unção do Espírito Santo. Aqueles que hoje de fato rasgaram o seu coração diante de Deus, Deus está cessando a ação dessas legiões de demônios, cortador, migrador, devorador e destruidor. Deus está trazendo devolução sobre a sua vida, sobre a sua vida pessoal, familiar, financeira, mas sobretudo da sua vida espiritual. Enquanto a gente não jejua e ora e se arrepende, estamos sob a influência dessas 4 legiões de gafanhotos, que simbolizam demônios: cortador, migrador, devorador e destruidor. Bem, o devorador você conhece. Quando você não dá o dízimo, ele atua na sua vida. É um demônio que impede você de ser dizimista e ofertante, porque ele vai atuar nas suas finanças. O cortador, ele começa a destruir você aos poucos. Começa a destruir aos poucos. Vai enfraquecendo você, dia após dia. Vai roubando um pouquinho sua fé, sua confiança em Deus. Vai fazendo você duvidar de Deus. Ele tem o poder de enfraquecer você na fé. O migrador, esse demônio,
Ele vem, causa uma grande desgraça na sua vida e vai embora. Faz você brigar com seu marido, sua esposa. Faz você brigar com os irmãos da igreja. Faz você chutar o balde, deixar o emprego. Faz você bater o carro. É o migrador, ele vem e te deixa com grande prejuízo e vai embora. O devorador não. Ele mora com você, ele mora com a pessoa. O demônio devorador, ele mora na casa da pessoa. Ele está agindo ali todo dia, para fazer você duvidar da promessa de Deus. Ele vai descascando a sua vida, roubando tudo que você tem, sua alegria. De repente, quando você olha, você já está afastado de Deus, afastado da família, você já perdeu tudo. Mas você pensa que é o fim? Não é não. Aí a quarta legião ataca, que é a legião dos demônios destruidores. Ele vem para matar. Como já disse, o nome dele em Apocalipse é Abaddon ou Apolion. Ele vem para matar. Ele faz a pessoa querer suicidar. Ele faz com que a pessoa não tenha mais vontade de estar na igreja. Ele minou toda a força daquela pessoa. Ele matou ela espiritualmente. E muitas vezes mata fisicamente. Mata espiritualmente. Não lê mais Bíblia. Não vem para a igreja. Não participa de jejum. Não participa de oração. Mas o Senhor Jesus disse, eu vou repetir, para se ver livre dessas 4 legiões de demônios, eu vou ler o que ele pediu. Capítulo 2, verso 12. Agora, porém, declaro: o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto, rasgue o coração. Verso 25. Quando nós fizermos isso, nos arrependermos, Deus vai se voltar para nós, Deus vai devolver o que eles nos roubaram, devolver nossa paz, nossa alegria, nossa prosperidade, e Ele vai dar um basta nesses demônios. Capítulo 2, verso 25, e diz: olha, parem. Ele disse: o meu grande exército vai parar, e vocês vão ficar satisfeitos. E quando Deus cessa a ação dessas legiões de demônios, o Espírito Santo volta para nós. Olha o que está no verso 28. O pecado coloca a pessoa, coloca o ser humano, coloca o crente sob a ação dessas legiões de demônios. Migrador, cortador, migrador, devorador e destruidor. O arrependimento e o deixar o pecado traz a compensação de Deus para nós, física, mental e espiritualmente. E o verso 28 diz que quando essas legiões de demônios vão embora, Deus começa a derramar do seu Espírito sobre todos. Os filhos e as filhas profetizam, os velhos voltam a sonhar, e os jovens voltam a ter visões, e até sobre os servos e as servas será derramado do seu Espírito. Você consegue entender, pastor e pastora? Pastor Ivonildo, pastora Rosiane, pastor Regis, pastora Cleusa, pastor Edinaldo Campos e Alcioneida. Uma igreja, um cristão, uma congregação, sob o efeito dessas 4 legiões, não ora, não jejua, não evangeliza, é uma igreja morta. Mas quando a igreja aceita ouvir a voz de Deus, e jejua e ora, e rasga o coração, e se arrepende, lança fora o pecado, Deus tira essas legiões de demônios e diz: agora eu vou derramar do meu Espírito. Preste atenção. Hoje, para você que ouviu a voz de Deus através do apóstolo Renato, você rasgou seu coração, você se humilhou de verdade, Deus está tirando essa ação desses 4 legiões da sua vida, e hoje o Senhor Jesus vai batizar com o Espírito Santo crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres
Os velhos voltarão a ter sonhos. Os jovens da igreja voltarão a ter visões. Os dons espirituais, dom da palavra da sabedoria, da ciência, da fé, da operação de maravilhas, de cura, de variedade de língua, de interpretação de língua, de profecia e de discernimento de espírito, você vai receber hoje no nome do Senhor Jesus. Deus vai confirmar e levantar apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Esse jejum de hoje, de arrependimento, é para cessar a influência dos demônios e que voltemos a ter de novo o Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Fique de pé aqui e aí onde você está. Agora, entre você e Deus, você ouviu essa rápida reflexão, você rasgou o seu coração, você jejuou, orou, você obedeceu, você atendeu a convocação de Deus para esse jejum, você jejuou, se humilhou, rasgou o seu coração, lançou fora o pecado, porque o pecado não é seu. Deus disse: então vou começar a compensar você a partir de agora. Frear a ação das legiões de demônios devorador, cortador, migrador e devorador. Vou começar a derramar do meu espírito. Foi o que nós lemos aqui em 1 Samuel 10,6. E o Espírito de Deus se apoderará de ti. Eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus se apoderará de ti. E você será transformado no novo homem. Não um homem endemoniado, mas um homem santo e cheio do Espírito Santo e de uma mulher. Comece agora a buscar a presença do Espírito Santo. Preste atenção. É uma promessa. Deus disse: eu vou devolver. Eu vou enviar o meu Espírito. Você que quer, comece então a pedir o batismo com o Espírito Santo.